Não coloquei aqui, mas vale comentar da dor fantasma, né? Que quando você tem acionamento cortical, você tem consciência da dor. E se você tiver, por exemplo, uma parte do membro extraída, se seu córtex continuar a ser acionado, você vai ter consciência da dor naquele membro, mesmo que ele não exista mais. Isso é chamada dor fantasma, né? Bom, então nós falamos da parte sensitiva, com foco no sistema nervoso somatosensorial, né? Mas vamos falar um pouquinho dos neurônios motores agora. Então, nós temos o sistema motor somático, que são motoneurônios, neurônios motores, que vão inervar músculo estriado esquelético, certo? O movimento ele é essencial para muitas funções, tá? Desde respiração, batimento cardíaco, até funções complexas como socialização. Existe uma organização hierárquica no nosso comando motor, então a gente tem neurônios motores superiores que mandam nos neurônios motores inferiores que mandam nos músculos. Então o músculo só obedece. Neurônio motor inferior, ele faz um processamento mínimo e neurônio motor superior é quem manda no resto do povo aí, né? Esse neurônio motor inferior, quem é então? O neurônio motor inferior é o neurônio motor que manda esse axônio via nervo para inervar fibras musculares, tá? Ele está representado aqui, eles se localizam no corno ventral da medula espinhal, tá? E eles mandam seus axônios via raiz ventral para inervar fibras musculares. Se esses neurônios são acionados, o músculo contrai. Se eles são relaxados, né? Desculpa, se eles não são acionados, se eles estão silentes, o músculo relaxa. Então, ativação de motoneurônio provoca contração muscular, e inibição de motoneurônio provoca relaxamento muscular. Então, o relaxamento muscular é simplesmente uma passividade do sistema e não uma inibição ativa, digamos assim, tá bom? Mas é claro, quem é ativamente inibido é o motoneurônio. Então, se você inibe esse cara, o músculo não contrai. Se você ativa esse cara, o músculo contrai, tá bom? Agora eu queria só chamar a atenção para vocês rapidinho que as informações sensitivas entravam via dorsal e as informações motoras saem via ventral. Isso é uma regra no sistema nervoso, com poucas exceções, tá bom? Então pode usar essa regra. Então esses neurônios motores inferiores ou motoneurônios, a gente pode chamar eles de motoneurônios também, tá? Eles mandam seus axônios via raiz ventral por toda a medula espinhal e também via nervos motores, tá bom? Lá nos 12 pares de nervos cranianos a gente tem alguns nervos motores e neurônios motores inferiores também se localizam ali, mandam seus axônios por ali, tá? E a inervação desses neurônios, ela tem uma organização lógica, tá? Então, quanto mais lateral aqui na substância cinzenta for o motoneurônio, mais distal é a região do membro que ele inerva. E quanto mais medial a localização do motoneurônio aqui na medula espinhal, mais proximal é a localização do músculo inervado por ele, certo? Então, nós temos aqui a comunicação entre o motoneurônio e a fibra muscular, através desse terminal axonal, dessa junção aqui neuromuscular, certo? Então, você tem o potencial de ação, que é levado pelo axônio do motoneurônio, tá? A transmissão sináptica via acetilcolina aqui, ativando receptores colinérgicos. O potencial de ação que vai na fibra muscular, nas duas direções. Então, geralmente, o terminal axonal é no meio da fibra e o potencial de ação trafega para os dois lados. É um pouquinho diferente do potencial de ação aqui no axônio, que geralmente começa lá perto do corpo celular e ele trafega só para um lado, só até o terminal axonal, né? E na fibra muscular ele vai para os dois lados porque ele começa no meio da fibra, tá? Então também é um evento rápido, que trafega rapidamente, mas existem todos aqueles mecanismos moleculares de abertura de canal de cálcio, liberação de cálcio retículo sarcoplasmático, deslizamento das miofibrilas, então é um pouco mais lento, o que é provocado aqui o abalo muscular ou a contração muscular decorrente de um único estímulo, de um único potencial de ação no neurônio e no músculo, tá? Então, o potencial de ação no motoneurônio decorre em um potencial de ação na fibra muscular que aciona uma contração muscular, que é um pouco mais lenta do que o potencial de ação. Agora, por que isso aqui é importante? Porque, veja bem, olha, o período refratário aqui desse potencial de ação que percorreu a fibra muscular, ele termina
antes mesmo da contração aqui dessa fibra muscular chegar no pico dela. Então, você pode ter um outro potencial de ação sendo formado aqui, ó, que vai novamente acionar todo aquele mecanismo molecular que leva à contração. Então, o que acontece? Você pode começar a somar eventos moleculares na fibra muscular que são decorrentes desses potenciais de ação que viriam com maior frequência aqui no músculo, tá? E isso entra aqueles mecanismos de somação e tétano, né, que a gente discute na fisiologia muscular. Então, representados aqui. Então, um potencial de ação no nervo que ativa um potencial de ação na fibra muscular leva a um abalo muscular que está representado aqui por essas curvas de aumento de tensão. Se você aproxima no tempo esses potenciais de ação, você tem agora que esses abalos musculares vão se sobrepor, porque os mecanismos moleculares que levam à contração muscular são novamente acionados. Então, você continua disponibilizando cálcio, por exemplo, para essas fibras, tá bom? Se você mantém essa alta frequência, esses potenciais de ação próximos no tempo, você fica somando esses potenciais, esses abalos musculares até que eles atingem uma tensão máxima, que é o máximo que eles conseguem contrair, né? É o máximo de contração que aquele músculo faz. Quando ele atinge essa tensão máxima, isso se estabiliza, a gente chama isso de tétano. Se os potenciais de ação são separados no tempo o suficiente para que no tétano você consiga ver os diferentes abalos musculares, isso é chamado de tétano incompleto. Agora, se eles estão próximos no tempo o suficiente para que você nem veja contrações e relaxamentos nos picos dos abalos musculares, a gente chama isso de tétano completo. Esses tétanos que eu estou falando para vocês são tétanos fisiológicos, são experimentos de laboratório que mostram como um músculo ou fibras musculares respondem à estimulação neural, tá? Não é aquele tétano patológico que a gente ouve falar o tempo inteiro. Muito bem, então cada motoneurônio manda seu axônio via raiz ventral e cada motoneurônio vai inervar um conjunto de fibras musculares. Então, o motoneurônio com o conjunto de fibras musculares inervadas por ele é chamado de unidade motora. Então, da mesma forma que a gente tinha campos receptivos pequenos e grandes, a gente tem unidades motoras grandes e pequenas. Então, unidades motoras grandes significa que um neurônio inerva muitas fibras musculares. Ou seja, a ativação daquele neurônio vai levar a uma contração muscular mais forte do que a ativação de um motoneurônio que inerva poucas fibras musculares, que compõem uma unidade motora pequena. E pensa bem, para você fazer movimentos finos, movimentos delicados, você precisa de muito controle, muita regulação. Então é melhor você ter muitas unidades motoras pequenas para acionar o tanto de unidades motoras que você quiser para gerar um movimento, do que você ter uma grande unidade motora, que vai gerar um movimento mais brusco, menos regulado, né? Então, funciona mais ou menos do mesmo jeito para a parte do movimento como funcionava para a parte sensorial, né? Então, você tem unidades motoras pequenas, você precisa de mais motoneurônios para controlar as fibras musculares que compõem um músculo, e ao mesmo tempo você precisa de mais córtex para regular o funcionamento de todas aquelas unidades motoras. Quanto menor a unidade motora, maior o córtex responsável pela regulação daquele movimento. E as fibras musculares controladas por uma única unidade motora são intercaladas com fibras musculares controladas por outras unidades motoras. Outra coisa que é importante é saber que neurônios menores são ativados mais facilmente, e eu não vou entrar no detalhe eletroquímico disso, mas tem toda uma parte biofísica que explica isso, tá? Então, neurônios menores são ativados mais facilmente e geralmente inervam menos fibras musculares. E neurônios maiores demoram um pouco mais a serem ativados e cuidam de mais fibras musculares. Isso aqui é interessante funcionalmente falando, porque imagina que você vai iniciar um movimento. Então, o seu córtex manda comandos lá para os seus motoneurônios, né? Os seus neurônios motores superiores mandam comandos para os neurônios motores inferiores de uma maneira gradativa. Eles começam numa frequência menor, depois vão aumentando a frequência até que eles conseguem acionar esses caras. Então, primeiro eles conseguem acionar os motoneurônios menores, que têm fibras musculares, comandam um movimento mais fino, depois eles vão aumentando a intensidade, se necessário,
acionando outras, recrutando, né, novas unidades motoras e gerando movimentos ou forças mais intensas, tá? Se não fosse isso, a gente provavelmente executaria movimentos mais bruscos, menos gradativos, né? Porque você não teria um acionamento gradativo dessas unidades motoras. Se você perder uma unidade motora, então lembra que aqui a gente tinha 3 unidades motoras, vamos dizer que uma delas foi perdida. Os neurônios que ficam ali na proximidade podem crescer novos axônios para recrutar esses neurônios que não têm mais o seu motoneurônio para acioná-los. Fibra muscular sem motoneurônio morre, então essa reinervação é importante, né? Então, qual a consequência de uma lesão que afeta poucos motoneurônios? Você tem possivelmente aí a absorção, digamos assim, né? O recrutamento dessas fibras que ficaram órfãs por motoneurônios que estão ali na região. Isso é uma das coisas que tornam importante, por exemplo, você ter as fibras musculares de cada unidade motora intermeadas entre outras fibras musculares. Isso facilitaria essa reinervação pelas células que sobrevivem nesses casos, né? Quando você tem uma lesão que afeta parte das unidades motoras que fazem parte de um músculo, você obviamente tem perda de fibras musculares a serem estimuladas, e isso reduz a capacidade de força total que aquele músculo tem, né? Então, tem uma coisa que acontece no sistema nervoso, que geralmente cada músculo é inervado por axônios que partem de diversas raízes motoras, tá? Então, se você tem lesão, por exemplo, de uma raiz motora, ainda tem unidades motoras que podem comandar o movimento daquele músculo. Então, você perde força, você tem o que a gente chama de paresia como consequência, mas você não perde completamente o comando sobre aquele músculo, que a gente chamaria de paralisia. E a inervação das fibras musculares pelo motoneurônio, ela é ipsilateral. Então, se o motoneurônio está na direita, ele vai inervar músculos à direita, e se ele está na esquerda, ele vai inervar músculos à esquerda. Isso também é uma regra com raríssimas exceções. Uma exceção. Bom, vamos lá. Então, assim como a gente tinha os dermátomos, a gente tem os miótomos, tá? Então, dependendo do nível da medula espinhal que a gente está conversando, das raízes dorsais, né? Você vai ter um grupamento muscular que vai ser acionado ali. Então, por exemplo, a contração do diafragma é comandada por motoneurônios que enviam seus axônios pelos níveis C3, C4 e C5 da medula espinhal, da coluna vertebral. Então, se você tiver uma lesão que afeta C3, você ainda tem C4 e C5 para suprir a contração do diafragma, você não perde controle sobre a respiração. Mas se você começar a avançar essa lesão até C5, você pode sim perder o controle sobre a respiração. Então, é isso que faz aquelas diferenças entre quão superior, né, é o nível de lesão e qual a gravidade da paralisia que a pessoa vai sofrer, né? E se a pessoa vai precisar de ventilação mecânica ou não, tá? Então, isso vale para diversos grupamentos musculares. Poucos músculos têm a inervação partindo de apenas um nível da medula espinhal. Como eu disse, a gente tem aquela organização médio-lateral, então se você tem lesões laterais, por exemplo, aqui na substância cinzenta, você perde comando para extremidades dos membros, mas não para regiões um pouco mais proximais, né? E, na verdade, esses comandos motores que chegam para esses neurônios um pouco mais laterais e um pouco mais mediais vêm por vias de comando motor separadas. Então, a gente tem vias de comando motor laterais e mediais. A gente vai abordar isso daqui a pouco. Então, se você afeta essas vias de forma diferencial, você também pode ter perda de movimento de forma diferencial. Em relação à integração sensório-motor, a gente tem os reflexos, que a gente discutiu bastante lá no segundo período, né? Então, por exemplo, o reflexo miotático é aquele reflexo com o acionamento do fuso muscular. Não vou entrar em detalhes de novo de como o fuso muscular é acionado, mas vocês se lembram se existe um estiramento muscular, né, que é ativado sem você programar, você ativa esses receptores. Então, essa informação sensitiva é levada lá para o seu sistema nervoso central e diretamente aciona um neurônio motor que vai mandar esse músculo contrair. Então, se ele alongou, ele tem que voltar para a posição normal dele, que seria um pouco mais contraído. Por isso você tem esse reflexo, tá?
reflexo patelar, que a gente é muito usado, né, no consultório médico. Você bate o martelo na patela, com isso você puxa o tendão, né, você pressiona o tendão do músculo, isso faz com que o músculo seja estirado, sem você ter comandado aquilo. Isso aciona o fuso muscular e isso provoca a ativação dos motoneurônios que inervam aqui o quadríceps, fazendo com que esse músculo se contraia em resposta e você gere um movimento, tá? No caso dos órgãos tendinosos de Golgi, a gente está falando dos reflexos miotáticos inversos. Você tem o órgão tendinoso de Golgi, que é uma estrutura que detecta a tensão aqui entre o músculo e o tendão, né? E então, quando você coloca muita força sobre esse sistema, você aciona o órgão tendinoso de Golgi e a resposta dele é inversa, por isso o reflexo miotático inverso é inversa ao reflexo do fuso muscular, né? Ou seja, você aciona, na verdade, neurônios inibitórios, que inibem os motoneurônios que inervam esse músculo, fazendo com que ele relaxe e você libere o peso que estava colocando sobre o sistema. O reflexo flexor é aquele, tipicamente a gente explica com uma queimadura, né, na extremidade de um órgão. Então, você aciona nociceptores, né? Esses nociceptores, quando acionados, vão acionar de forma diferente tanto motoneurônios que vão contrair, quanto interneurônios inibitórios que vão provocar o silenciamento de motoneurônios aqui para músculos que devem relaxar. Né? Então, você ativa o nociceptor e a resposta é a contração de um músculo e o relaxamento do músculo opositor ao movimento que se quer realizar. Isso é chamado de inervação recíproca, né? Então, quando você quer gerar um movimento, você tem uma inervação recíproca dos motoneurônios que inervam músculos opositores, onde você ativa um músculo que vai gerar o movimento pretendido e você relaxa o músculo que geraria um movimento oposto. E o reflexo flexor com extensão cruzada é acionado quando esse tipo de informação dolorosa acontece em membros inferiores. Por quê? Você vai causar a flexão do membro que recebeu a informação nociceptiva, mas você tem que aumentar a força de extensão do membro oposto para que você possa jogar aí o seu ponto de equilíbrio para esse membro ele possa sustentar o peso do seu corpo, né? Em relação aos neurônios motores superiores, né, esses circuitos medulares que geram esses movimentos estão aqui sob comando de vias neurais. Então, os circuitos medulares que ficam prontos aqui na medula espinhal são chamados geradores centrais de padrão. É um padrão de movimento que é definido, na verdade, geneticamente e refinado com a experiência, né? Então, essas conexões sinápticas são definidas geneticamente e refinadas pela experiência. Mas quem comanda, quem controla como isso aqui vai ser acionado quando a gente não está falando de reflexo? São as vias que partem dos neurônios motores superiores. Os neurônios motores superiores se encontram no córtex e no tronco encefálico, né? Então, aqui está representados os neurônios motores inferiores, e aqui córtex e tronco encefálico, onde a gente tem os neurônios motores superiores. E vocês devem se lembrar dessas vias que vocês ficaram estudando elas um tempo para fazer as provas com a gente, né? Mas a gente tem o sistema lateral, onde a gente tem a via córtico-espinhal lateral e a via rubro-espinhal. Então, esses sistemas vão inervar motoneurônios mais laterais lá na substância cinzenta da medula espinhal e por isso vão cuidar de movimentos apendiculares. A via córtico-espinhal e rubro-espinhal, na verdade, lidam com movimentos voluntários, tá? O sistema medial, ele traz tanto informação de movimentos voluntários quanto movimentos mais automáticos, tá? Então, por exemplo, o movimento voluntário de músculos axiais, que envolve motoneurônios que estão mais mediais lá na substância cinzenta da medula espinhal, é comandado pela via córtico-espinhal medial. E os outros movimentos partem de neurônios motores superiores do tronco encefálico. Lá no tronco encefálico a gente tem colículo superior, núcleo vestibular e formação reticular. Do colículo superior saem comandos de orientação sensório-motora da cabeça. Lembra quando você direciona a sua cabeça e olhar, porque o colículo superior também cuida de direcionamento do olhar. Então, alguma coisa te chama a atenção, um som, uma imagem na periferia da sua visão, você vai direcionar o seu olhar para aquilo, você tem que girar o pescoço para ajudar
o seu olhar atingir aquele alvo, isso chama orientação sensório-motora da cabeça, e a gente tem a via tecto-espinhal fazendo essa inervação da musculatura do pescoço, tá? Por que tecto? Porque colículos superiores ficam no teto do mesencéfalo, tá bom? A via que parte do núcleo vestibular cuida de ajustes posturais para manutenção do equilíbrio. E a gente tem a via vestíbulo-espinhal medial e a via vestíbulo-espinhal lateral. Esse lateral aqui é lateral em relação a essa outra via, mas não é parte do sistema lateral de comando motor. Ainda é parte do sistema medial de comando motor, tá bom? Então, você perdeu o equilíbrio, os núcleos vestibulares estão detectando isso através do seu aparato vestibular. Você vai ajustar a sua postura via essa via retículo espinhal aqui, tá? E a formação reticular cuida, é uma estrutura que fica lá no tronco encefálico também, na verdade, pegando o mesencéfalo, ponte e até um pouco do bulbo, tá bom? Então, a formação reticular faz ajustes posturais antecipatórios. Isso quer dizer o quê? Você vai ajustar o nível de tensão da sua musculatura para você ter uma postura que vai se antecipar a algo que pode te tirar o equilíbrio. Então, aquele exemplo que eu gosto de usar do ônibus, lembra que se você está andando no ônibus, você já está com o corpo todo tensionado, porque você sabe que ele pode frear a qualquer momento, que ele pode acelerar a qualquer momento, pode fazer curvas, pode passar por buracos, então você está ajustando o seu nível de tensão muscular para que você esteja antecipadamente preparado para não perder equilíbrio. Se você chega a perder o equilíbrio, agora é a via vestíbulo-espinhal que é acionada. O que a área médica, a área da saúde chama de sistema piramidal, são as vias córtico-espinhais, tá? E o restante é o sistema extrapiramidal. As vias córtico-espinhais têm principalmente representação contralateral, então do córtex motor primário, que fica lá no giro pré-central, o giro mais posterior do lobo frontal. Esses neurônios enviam seus axônios pela cápsula interna, passam aqui pelos pedúnculos cerebrais, e lá nas pirâmides, na decussação da pirâmide, a maioria das fibras cruza e vai inervar motoneurônios que ficam do lado oposto do córtex, de onde saiu esse comando, né? Apesar de haver um pouco de representação ipsilateral, principalmente quando se trata de comando de movimentos axiais. Em relação às vias vestíbulo-espinhal, retículo-espinhal e tecto-espinhal, elas geralmente têm relação ou bilateral ou ipsilateral, tá bom?